Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a hipótese de que existe uma correlação entre as fases da Lua e o mercado financeiro. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu descobri a respeito disso, mas eu quero a sua opinião antes, eu quero que você escreva aqui nos comentários o que você acha. Então eu encontrei um texto aqui que defende que você poderia ter uma estratégia baseada nos ciclos da Lua. Então o que ele diz? Ele chama aqui de The Lunar Buy Sell Strategy. Então essa estratégia se baseia em você comprar na Lua nova e vender na próxima Lua cheia. Mas que porra é essa? Então daqui a pouco vamos abrir aqui algum gráfico, tá, de algum índice importante e vamos ver se tem essa questão da fase da Lua. Então ele diz o que? Se o investidor tivesse simplesmente investido lá em 1984 no índice, né, no FTSE, e simplesmente segurado essa posição desde 1984, ele teria uma performance pior do que uma pessoa que utilizou uma estratégia de comprar o índice quando a lua tivesse nova e vendesse quando tivesse lua cheia. E aqui entra uma questão muito importante, pessoal. A gente estabelece correlações que, na verdade, não são correlações reais. Vou dar um exemplo. Aqui nesse site mostra uma série de correlações que são muito estranhas. Olha só, estamos pegando desde 1999 até 2009. Em vermelho, a gente tem número de pessoas que se afogaram caindo numa piscina e filmes que o Nicolas Cage aparece. Então olha só, a diferença entre você ter uma correlação, que a gente tem uma correlação, por exemplo, entre o índice e o dólar. É uma correlação real. Se um monte de gente começa a vender índice, para onde elas vão? Para onde vai esse dinheiro? Elas vão para o dólar. E se as pessoas estão ali com muito caixa e resolvem que tem uma oportunidade aparecendo no mercado de ações, elas vão começar a comprar as ações. Então a gente tem ali uma correlação negativa, que a gente chama, né? Não é nem correlação inversa o nome oficial, entre o índice e o dólar. Isso é real. Mas aí as pessoas começam a misturar as coisas. Então, por acaso, pessoas que se afogam caindo na piscina, quando esse número está em queda, também está em queda os filmes em que aparece o Nicolas Cage. Então olha aqui, em 2007, filmes que o Nicolas Cage apareceu, 4 filmes. Quantas pessoas se afogaram na piscina nos Estados Unidos? Não, eu imagino que tá pegando isso. 123 pessoas se afogaram em 2007. E aí, à medida que foi caindo, a gente só teve em 2008 um filme com o Nicolas Cage. Graças a Deus. E a gente teve 94 afogamentos, sendo que antes eram quantos? 123 afogamentos. Então cai à medida que cai. Agora, alguém acha que tem uma correlação direta, que tem aí algum efeito, alguma relação de causa e efeito entre filmes que o Nicolas Cage aparece e pessoas se afogando na piscina? Não tem. E isso daqui, esse ponto é chave para a gente entender a questão da hipótese das fases da Lua e o mercado financeiro. Então, antes de eu abrir o gráfico para a gente ver essa falsa correlação estabelecida entre as fases da Lua e a alta e a baixa do mercado financeiro, a gente vai perguntar aqui para o ChatGPT o que ele acha disso. Só não vou perguntar nada de política para o ChatGPT porque não ia servir de nada a resposta, já que ele é completamente enviesado. Então vamos lá. Existe uma correlação positiva entre as fases da Lua e o mercado de ações. Vamos botar ações, então. Não há evidências científicas confiáveis que apoiem a ideia que existe uma correlação positiva entre as fases da Lua e o mercado de ações. Embora essa crença seja popular entre muitos investidores e traders, ela é considerada uma pseudociência por muitos especialistas em finanças. Algumas pessoas acreditam que a fase da Lua pode influenciar o comportamento humano, incluindo as decisões financeiras. No entanto, não há uma teoria sólida que explique como isso poderia acontecer e os estudos realizados até o momento não encontraram nenhuma correlação significativa entre as fases da Lua e o mercado de ações. É importante lembrar que o mercado de ações é altamente complexo e influenciado por uma variedade de fatores. E aí tem gente que acha que ainda tem o fator Lua no meio disso. Olha que doideira. Mas aí ele diz, acreditar em correlações infundadas entre a fase da Lua e o mercado de ações pode levar a decisões financeiras irracionais e potencialmente a perdas financeiras significativas. Mas vamos ver também um pouco da perspectiva do pessoal que acredita nas fases da Lua terem correlação com o mercado. A mandala, o mapa astrológico desta lua crescente, apresenta ainda a oposição de Júpiter com Plutão. Ah, sim, agora tá explicado por que eu ainda não tô multimilionário, é a posição de Plutão. Mas por ser uma lua crescente e ainda em Escorpião, é um momento de transformação. É um momento de reciclagem, é um momento de eliminar aquilo que não está caminhando bem e dar força e energia para aqueles negócios e investimentos que estão crescendo.
Muito provavelmente, o segmento de petroquímica e química em geral, uma certa tensão e uma expectativa pessimista nos mercados financeiros. Então, pessoal, vou abrir aqui o Dow Jones e vamos ver as fases da Lua. Se a gente tivesse comprado em determinado ponto com a Lua nova e tivesse vendido com a Lua cheia, vamos ver se seria bom. Então, eu peguei aqui o calendário lunar de 2022, a gente vê que teve uma Lua nova no dia 2 e a gente teve Lua cheia no dia 17, tá? Então, vamos botar que comprou no início da Lua nova e vendeu aqui no início da lua cheia. Então, antes dessa linha, ó, um dia antes, a gente tem aqui o sinal de compra pela estratégia da lua. Dia 17, ó, dia 17, o momento para você vender. Beleza, então você já largou dando ruim aqui na estratégia da lua, ó. Você comprou aqui nesse dia e você teve que vender nesse outro dia aqui, né, 15, 16 dias depois. Se você vende, então, na abertura do dia, vou dar uma colher de chá, tá? Se você vende aqui embaixo, você já largou perdendo 3% na estratégia da lua, tá? Aí a gente vê que em fevereiro temos aqui a lua nova no dia 1º de fevereiro. Então, comprou dia 1º, segurou até dia 16, tá? Então, dia 1º de fevereiro, comprou, vamos dizer que foi no início do dia, ó, quando abriu o mercado, então você comprou aqui. E dia 16, pessoal, vamos ver, dia 16, olha só, dia 16, armando um pivô de baixa, você vai e vende, ó, dia 16, armando o pivô de baixa. Então, olha só, né, o problema das correlações. Aqui, pessoal, armou um pivô de baixa, ó, que eu ensino sempre aqui no canal. Então, deixamos um topo mais baixo que o topo anterior e esse fundo foi perdido. Tava construindo o pivô de baixa. Por sorte, era lua cheia na hora. Aí o cara que usa essa estratégia vendeu, conseguiu sair fora. Mas mesmo assim perdeu, porque ele comprou aqui, ó. Comprou nesse dia, né? E vendeu nesse dia aqui 16, tá? Então, chegou a perder quanto? Ó, se ele comprou no início do dia 1º, quando a gente teve a lua nova, ó, início do dia 1º aqui, e aí caiu um pouquinho, ele vendeu aqui, ó, nesse ponto, menos 0,65, tá? Então, ele largou aqui perdendo 3,30%, né? 3% aqui e perdeu mais 0,65% aqui. Mas vamos tentar achar pelo menos um ganho que tenha tido essa estratégia. Lua nova dia 2 e lua cheia dia 18 de março. Início do dia, ó, comprou no início do dia. Se comprou no fim do dia, já estaria ferrado. Mas vamos dar uma colher de chá, comprou no início do dia. Segurou até dia 18, ó. Dia 18, tá vendo? Segurou até dia 18 no início do dia também. Então aqui, se ele comprou no início do dia, subiu aqui. Ó, ele vendeu no início do dia também, tá? 3,30, ó. Ele recuperou a perda que ele tinha tido aqui na primeira operação do ano de 2022. Mas ainda tá com uma perda acumulada aqui do mês anterior. Bom, pessoal, não vou ficar olhando o calendário inteiro, mas acho que já deu para passar para vocês a ideia de que é um absurdo, não se sustenta a tese de que teria uma correlação positiva entre as fases da Lua e o mercado financeiro. Mas eu quero saber a sua opinião, escreve aqui nos comentários. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.